Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 30 de agosto do ano de 2025, na sequência, antes da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu irei nesse momento realizar a leitura de um texto que o juiz Oscar Aníbal Chapan enviou para o mestre Dinho. Vamos lá, vamos ouvir o texto, ok? Hoje, dia 30 de agosto do ano de 2025. Urgente, Brasil, compartilhar nesta data. Guerra Mundial Terrorista, 17 terroristas, narcotráfico mundial. Orquim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, renda-se todos os 17 representantes da América terroristas. Não terá outra oportunidade. Será guerra mundial nuclear contra células terroristas, funcionários e tropas militares, traidores. A pátria é 6 povos. Não teremos misericórdia. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, vamos agora, nesse momento, assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, juiz arbitral internacional, interventor corregedor, ok? Então, vocês, que conhecem o juiz Oscar Aníbal Chapan, amém? E você que está acontecendo, por exemplo, que está assistindo, conhecendo hoje o juiz Oscar Aníbal Chapan, preste atenção nas palavras do juiz Oscar Aníbal Chapan. Quando ele faz alguns xingamentos, são exatamente para os terroristas, traficantes e comunismo. São todos também esses que estão juntos, políticos, seja quem for, se eles estão lá no Congresso Nacional, mas eles fazem parte dos terroristas, traficantes e comunistas. Não adianta, vocês são idiotas úteis, e vocês ficar falando de Trump, vocês são idiotas úteis. Trump tem autoridade para isso. Trump é patriota. Trump não é desses igual vocês não, ok? Então, se esse canal
do Mestre Dinho é um canal dos patriotas, ok? Se você não é patriota, certo? Então esse canal não pertence para vocês, principalmente vocês aí que fazem parte, né, desse sistema político, caótico, melancólico, juntamente com os terroristas, traficantes e comunistas. Então é o seguinte, certo? Eu estou sendo sincero, os canais do Mestre Dinho são para os patriotas, ok? Vamos lá! No nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, horário 8 horas da manhã, 26 minutos. Atenção, atenção, América do Sul, América Central, América Caribe. Todas as tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, do Pentágono, 123 exércitos, 123 marinhas, 123 aeronáuticas estão de prontidão já ao desfecho ou continuidade da Guerra Mundial Atômica Nuclear. O comportamento da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabelecido no território América do Sul, América Central e Caribe, em reunião na Colômbia, Petro, Luiz Inácio Lula da Silva, Maduro não vai, e outros, já tem menos de 24 horas para abdicar, se entregar ou ser íntegro no procedimento a ser um parceiro na captura dos narcoterroristas militares, paramilitares de Exército, Marinha e Aeronáutica locais, ao quais são considerados narcoterroristas fortemente armados, que submetem a população da região, 17 países. Toda a população já está sabendo da libertação pelos Estados Unidos da América, pela NATO, pela OTAN, pelo Pentágono. Estamos no combate armado letal de exércitos, todos posicionados com identificação já de todos os alvos a serem abatidos. A missão é abate, força letal, morte. Se você não quer morrer, você tem que se entregar. O deslocamento de esses elementos para o Brasil está sendo monitorado e está sendo acautelado por todos os serviços de inteligência. Pedimos imediatamente para que poupem a vida de inocentes e civis aos quais vocês estão submetendo como reféns. Nós estamos já no impasse já direto de começar os trabalhos de força letal regional. Começamos pela Colômbia, começamos pela Venezuela, começamos pelo Acre, começamos por Brasília, começamos pelo Paraguai, começamos pela Bolívia, Peru, Equador, 17 países do narcoterroristas que têm bases já identificadas, ou seja, contingente de terroristas, pelotões e também tropas, todos já identificados, todos os comandos de cartéis, todos já identificados, regiões, todos monitorados por satélite. Então o combate ele é letal. Não haverá prisioneiros, não reféns. Entenda, estamos em guerra mundial. Estamos à procura dos cabeças. Putin, Xi Jinping, o da Norte-Coreia, todo e qualquer filho de uma puta que queira interceder, aprotelar ou fazer bleurragia através de narrativas de deixa disso, vamos negociar. Não tem negociação com terrorista. Terrorista é filha da puta, mentiroso, ladrão, que está matando e estuprando a população. Se você ainda não se deu por convencido, sinto muito. Se você acha que tem que chegar a um acordo para
você assumir que você é um cagão filha da puta, que pretende submeter você e sua família a serem escravos ou mortos, o problema é teu, seu filho da puta. Tá entendendo? Porque agora nós estamos trocando tiro, bala, bomba, míssel. Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Nós estamos aqui para dizer para você, da mesma forma que você tem fé no Todo-Poderoso, é a mesma forma que vai fazer de você um guerreiro justo, um anjo a lutar pela sua família, pela sua religião. Você não pode sucumbir. Não entre no processo de nenhum idiota que não entende absolutamente de guerra, de nada, porque não vai haver clemência. Eles não têm clemência. Eles são assassinos, estupradores que estão para exterminar. Eles localizam os povoados, veem que eles estão desarmados e eles exterminam o povoado para assumir aquelas casas, para assumir aquele território e se camuflarem lá dentro. Então eles matam todo mundo. Eles não fazem reféns. Eles matam a população. Esse é o modus operandi. Entenda? É pior do que o cangaço, entendeu? O cangaço ia, roubava, estuprava e depois voltava depois de uns meses, 3 meses, 4 meses, para roubar as colheitas, para roubar tudo de novo. Aqui não, aqui é terrorismo, terrorismo. Eles matam as pessoas. Eles entram na cidade de Petrópolis, Teresópolis, eles vão em Búzios, eles vão em Angra dos Reis e matam todo mundo e se estabelecem lá. Entendeu? Você vai dizer, mas Angra dos Reis tem muita favela. Pois eles acabam com uma favela e eles se acoitam nas favelas que nem barata. Deu para entender? Estou sendo claro. Está entendendo o que eu estou falando ou está difícil? Nós estamos lidando com a pior raça. São terroristas treinados. Eles não vão fazer campanha política. Eles vão com patente militar, que eles vão sempre às reuniões serem orientados como eles devem proceder para deslocamento e tomar posse da população civil. Esse é o treinamento dos terroristas do PSOL, do PDT, do PT, da puta que os pariu do MST. Entenderam? Eles recebem esse treinamento. Submissão da massa do povo que eles têm que subjugar. Entendeu? Então nós estamos lidando com a pior escória que você possa imaginar de seres que arrastejam pela terra. São os terroristas. Então nós estamos no embate. E começamos já. E os piores estão reunidos na Colômbia agora de manhã, falando bleurragias, conversando e tramando e mostrando a sua capacidade técnica, que não é muita porque eles roubaram todo o dinheiro, não compraram materiais e agora estão na mão, porque a China não vai vir. A China mandou 5 ou 6 tanques de merda e sabe que não vai segurar. A Rússia também mandou algum equipamento e não vai segurar, porque nós estamos lá também no conflito contra eles. Estamos em guerra nuclear mundial. Estamos entendidos? Esta porra vai sábado, domingo, que esses filhos da puta das televisões não vão informar nada, porque eles têm que manter a população desinformada, sem nenhuma orientação. Então eu digo para você, televisão Globo, CNN, Band, todas as emissoras de televisão, façam cobertura de todo o procedimento de guerra na América do Sul, deslocamento e também posições, para que nós possamos mandar matérias e mostrar para vocês que vocês não podem fazer frente, tem que se render. Se não se render, a força é letal. É tiro, porrada e bomba. Não tem reféns, ou seja, não aceitamos que vocês coloquem reféns na frente para que a gente não chegue até vocês. A gente vai chegar e vai chegar matando todo mundo.
estamos em guerra atômica nuclear. Não estamos no confronto contencioso de proceder a ficar com vocês 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso que aconteceu em Gaza não vai acontecer mais. Agora é confronto letal, porque estamos em guerra mundial, nuclear. Então não tem essa de você botar a população na frente e você ficando atrás, dizendo à opinião pública, às televisões, ai, mas tem gente inocente, o caralho. Não, estamos em guerra mundial nuclear. Vocês têm as bombas atômicas, nós também temos. Então vai sobreviver quem se render. Vocês se rendem, filha da puta? Então se renda agora, entendeu? Porque já chegamos ao ápice. Tem menos de 24 horário, 8 horas e 36 minutos. E tá passando o tempo e vocês já estão me enchendo o saco, seus filhas da puta. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521 997420789. Torno a repetir, nós já cercamos todo o continente da América Central, do Caribe e do Sul. Estamos com todas as tropas na Tríplice Fronteira. Peru, Colômbia, Brasil. Estamos na Tríplice Fronteira. Paraguai, Uruguai, Argentina. Estamos na Tríplice Fronteira. Chile, Bolívia, Brasil. Não vamos arredar o pé de toda a situação a ser confrontada. Em letal força de exército, marinha aeronáutica, drones, satélite interestelar, raio laser, estamos para fazer vocês sumirem do mapa. Entenderam? Batalhões, tropas, comandos de narcotraficantes, vocês todos que querem se apoderar de terrenos, que vocês disseram, este é meu comando, aquele é teu comando, aquele é teu comando, vocês podem se unir ou vocês podem desistir, que é o melhor, se aposentar, largar as armas e fugir, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Nada para vocês restou, porque vocês são filhos da puta, entendeu? Já cautelamos todos os bancos, todo o sistema financeiro Galileu, que opera a Europa, que opera a Rússia, o sistema também SWIFT, que opera todo o continente do planeta. Tudo acautelado, tudo visto, todas as unidades de contabilidade financeira. Nós estamos monitorando todos vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor interventor, Oscar Aníbal Tiapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Quando tem algum problema bem grande, insolúvel, chama o árbitro internacional que ele resolve. É o único que resolve, desde que o mundo é mundo. Porque esses togados, esse filho de uma puta, Alexandre de Moraes, que ele vai sair hoje morto ou algemado e levado para Alcatraz. O Dino também, todo mundo do Supremo. Não vai ficar ninguém. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos sediados no Brasil. E todos vocês sabem onde é que é. Então cuidado, cuidado, porque estamos com todas as tropas e estamos já determinando o abate. É força letal total. Vocês têm menos de 24 horas para me entregar esse farsante, essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. Entendeu? E me entrega o Alcolumbre, o Hugo Mota, me entrega todos os senadores do narcotráfico, Tarso Gereissati, me entrega esse filho da puta, me entrega todos eles, porque todos eles vão pro saco ou vão presos. Todos, já confiscamos todos os bens. Estamos procedendo. Então, por favor, viralize isto o máximo possível. Não é partido político, não é ideologia. É narcoterrorista. É pior que barata, é pior do que o pior dos seres humanos, que não são seres humanos. São monstros. Monstros. São terroristas. Eles dinamitam shopping, eles dinamitam escolas. Eles procedem a cataclisma.
O que eles pretendem? 2.300.000 favelas, implodi-las, jogar bomba na pau, jogar as maletas nucleares, pequenas maletas de resíduos nucleares. E eles todos têm isso e estão querendo jogar dos aviões. E já pegamos vários aviões com bombas. Também pegamos vários, vamos dizer assim, procedimentos nos guichês de aeroportos. Colocaram fogo, tentaram invadir a pista. Alguns querendo se invadir, entrar nos banheiros dos aviões. Já pegamos um monte de porra. E vamos que vamos. Então, por favor, vocês tomem cuidado, não deem bobeira na rua, cuidado com os coletivos. Coletivos são 2 sujeitos numa moto, um armado e outro provocando a abordagem. Não é só para roubar, é para matar. Eles têm ordem para matar. Eles não vão atrás do seu celular, eles vão para lhe matar. Entenderam? Estou sendo claro? Então, fique bem precavido e reacione, porque a sua vida, nada disso é de que eu vou ficar quieto e o cara vai me poupar, porra nenhuma, a ordem é lhe matar. Então tome cuidado, reaja, porque senão você não vai ter outra chance. Tá ouvindo? Estamos em guerra, guerra mundial nuclear, eles ou nós, vocês é que sabem, não seja otário, entendeu? Se você ama a sua religião, se você ama a quem você lhe serve, e quem você serve, você deve proteger a sua família, a sua comunidade. Estamos em guerra. Sabe o que é guerra? Guerra não é piada, guerra é o inimigo que ele vai invadir, que ele se mostra afável, amiguinho, mas vai lhe matar. Você dá as costas para ele, ele te mata. Entendeu, seu filho da puta? Otário! Preste atenção e vincule isto o máximo possível. Não confie em ninguém. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Arbitragem internacional. Justiça particular de captura da administração do planeta. A Carca chama-se Kraka. Kraka é um dispositivo. 2 empresas se estabelecem para tomar e realizar uma empresa que não vai pagar imposto. Então tem um país que tem representatividade e você só nega imposto no planeta. Então toda esta engenhoca foi localizada. Reino Unido da Inglaterra. Então o Reino Unido da Inglaterra deixa de ser um apêndice a todos os capitais. Já está apêndice. O Brasil ele está totalmente nu. Já sabemos, já temos todo o posicionamento de todos os bancos, todos os senadores. Não sobrou nenhum capital sem ser. Eles querem jogar as bombas atômicas porque foram todos identificados no dia de hoje. O Irã, ele ameaçou e já está pronto para jogar bombas atômicas no Brasil, jogar bombas atômicas nos Estados Unidos, jogar bombas atômicas na Europa. Até a própria Europa, que estava fechada com o Irã, com a Palestina, com a Rússia, com a China, deu para trás. Não querem saber mais da Rússia, não querem saber mais da China, não querem saber mais nada com o Irã. Então todos foram alcançados. Até o Catar falou, porra, eu sempre guardei teu dinheiro aqui e agora vocês estão jogando bomba em cima da gente. Então nós vamos pro tudo ou nada. Então toda a comunidade árabe, Israel, Estados Unidos da América, Pentágono, 123 países do Tribunal Penal Internacional, todas as forças estelares, todo mundo está já em alvo da China, da Rússia e do Brasil, desse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um boneco, é um fantoche. Ele não pode se apresentar na frente do Trump, de nenhum mandatário, porque não é ele. Ele é
Uma máquina, ele é um plágio, ele é um estelionato de quem? De vários políticos, várias famílias de políticos que jogaram toda a possibilidade das fatias do bolo que conseguiram dominar no planeta e que viviam do usufruto disso, e que agora a casa caiu porque todo o dinheiro não existe mais. Sarney está duro, está sem dinheiro. Fernando Henrique está sem dinheiro. O Fachin, o Alckmin, o Barroso, todo mundo ficou sem dinheiro. Não há dinheiro para nada. Não tem dinheiro para pagar ninguém. Não há dinheiro para pagar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal. Não tem dinheiro para ninguém. Faliram porque nós tomamos o principal, o dinheiro. Então agora nós estamos indo para lá para pegar o chinês, para pegar o russo, para pegar o Ali Khamenei. Quem estiver no lugar dele, qualquer um, estamos acabando com tudo hoje. Então nós estamos dizendo para este filho da puta que está aqui, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, para o cara que está na Casa Civil, para vocês dos partidos políticos que ainda estavam tentando entender se vocês foram descobertos, está tudo descoberto. Então eu quero que vocês vão para puta que o pariu. Entenderam? E a única forma de vocês sobreviverem a isto é vocês se entregando. Ou seja, nós dissemos para o Irã, você tem 24 horas. Isso foi anteontem. Eles não deram pelota. Então a China e a Rússia falou que vai retalhar. Então não vamos esperar. Não vamos esperar a bomba aparecer, cair e começar a acabar com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 26 estados que são alvos. E eles querem acabar com as favelas, principalmente. 2.300.000 favelas. Por quê? Porque eles querem dominar. Pelo menos vou fazer como Mao. Eu acabei com os pobres, os radicais, e agora eu vou voltar mais forte. É o que ele pensou que fez. Ele disse, eu agora tenho o cachorro louco, nós voltamos mais fortes, porque o mal matou pra cacete. Então esse que tá, ele quer acabar com as favelas. Nada temam, já vencemos, ganhamos esta porrada, mas temos que jogar algumas bombas e acabar com muita gente lá, na Rússia, na China, na Norte-Coreia, na Europa. Vai ser uma limpa hoje. Então eles querem aqui acabar com 2.300.000 favelas. Não vamos deixar, tá bom? Estamos todos posicionados aqui e vamos começar a matança. Entenderam? Meu pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu pix de sobrevivência, o CPF 510-466-44734. Meu pix de sobrevivência, meu WhatsApp 552199-7420789. Nada temam, nós temos que evoluir e já descobrimos quem estava roubando. E todos eles foram descobertos. São senadores, deputados federais, partidos políticos. Já temos o endereço, o nome deles todos. Já estamos procedendo. São 4 gatos pingados que quiseram fazer o Brasil uma proveta. Vamos tentar, vamos ver se cola. Não colou. Então agora nós temos que defender a vida do Bolsonaro, a família do Bolsonaro, para que nossas famílias também estejam protegidas. Então, 7 de setembro, antes de 7 de setembro, nós já estamos agindo. No dia de hoje, vai ser tiro, porrada e bomba. Não tem diálogo. É o tudo ou nada. Acabou China, acabou Rússia, acabou o Irã, acabou a puta que o pariu. Nós vamos arrasar com o Irã. Vamos pegar esses ayatollah filha da puta, onde tiver, e vamos exterminar todos vocês. Não vai sobrar um vivo, ninguém para contar. Entendeu? E se você China e você Rússia quer tiro, porrada e bomba, vai ter, porque nós já estamos aí, já chegamos com todo o contingente militar.
E se você pensa que esse é o único contingente que tem, você comeu merda. Nós temos muito mais, porque nós não paramos de fabricar. Nós temos armamento para 100 anos. 100 anos. Então, esta peleja, ela foi toda já determinada para um levante e a limpeza do planeta. Por ordem do Supremo Tribunal Mundial, Reset, dia 1º de janeiro de 2026, acabou Yuan. Vocês dizem que tem muito papel moeda impresso, vão limpar a bunda, vão empapelar a parede, não tem valor, não tem lastro ouro. Acabou essa merda, acabou essa mentira de agregar valor num pedaço de papel que não representa absolutamente nada. Vocês, alegando que tem o potencial de consumo, vocês estão matando seus próprios conterrâneos, porque vocês não conseguem alimentá-los. Vocês são os exterminadores, hipócritas, filhos de uma puta. Entenderam? Então, meu filho, a casa caiu geral. Vocês não servem para nada. Vocês são o engodo da humanidade. Por causa de uma intenção. O tudo ou nada? Então nós também estamos no tudo ou nada. Fudeu para vocês. Ouviram, seus filhos da puta? Vocês não vão escravizar o planeta. Vão pra puta que o pariu. Vocês são os merda. E vão continuar sendo merda. Funcionários públicos da puta que o pariu. Vocês não nasceram com uma missão. Vocês são cachorros de Satanás. E Satanás está na prisão. E vocês são um monte de endemoniados, metidos a matador, a exterminador. Eu quero que vocês vão para o inferno junto com ele. Entenderam? Porque ele se alimenta de vocês, seus filhos de uma puta. Quanto mais filhos da puta ele tem do lado dele, ele mais possibilidade de voltar a ser um anjo remido, um anjo de luz, um arauto, um louvador, que louvava, que cantava, que era o mais lindo de todos os anjos. Ele quer reivindicar, ele quer pedir perdão. Entenderam? Porque ele se arrepende amargamente. E para isso tem que acabar com todos esses anjos caídos que são vocês, seus filhos de uma puta. Estão entendendo? Então a casa caiu. Já estamos lá. Já estamos para acabar com o Irã, arrasar o Irã, não sobrar nada do Irã, se ele não se render hoje. Não se rendeu. Então não há possibilidade. Vamos arrasar direto. Se a China entrar, se a Rússia entrar, vocês se fuderam. Se a Norte-Coreia entrar, tá morto. Quem entrar, tá morto. E todos os países que trabalhavam com a craca, que são empresas que não pagam impostos, 3 CPF fazem uma empresa que vão descarregar os impostos que ele nunca paga, então vai capturar a empresa, vê que é uma empresa fantasma, não tem a quem cobrar. País, qual é o país que é uma craca? Reino Unido da Inglaterra. Por quê? Porque você pode pegar todo o teu dinheiro do narcotráfico, das tuas merdas, e dizer que faz parte do Reino Unido. Você não manda dinheiro para lá, não acautela dinheiro no Reino Unido, você guarda no teu colchão, mas eles podem dizer que eles têm esse capital e você não paga imposto. Então nós já descobrimos esses países que são paraísos de dinheiro que não existe. Eles simplesmente... Eles dizem, sim, você pode se abrigar aqui, nós podemos alegar que esse dinheiro faz parte do Reino Unido? Pode. Perfeito, mas você não pode dispor desse dinheiro. Não tem problema. Eu só quero que figure que eu tenho 40 trilhões, 50 trilhões, que não tem. Então nós já chegamos a toda essa parafernália. Acabou. Vocês não têm porra nenhuma, vocês são uma ilusão e vocês acreditaram em mentira. Então todos vocês são sentenciados por crime contra a pátria. Vocês são escravagistas. Acabou. Não tem diálogo. Não, só tem vocês confessarem tudo. Quem foi? Olha, eu estava em casa, aí chegaram me propor
Vem que eu vou te apresentar um deputado, vou te apresentar um governador, você vai trabalhar para ele e você vai agindo de promessa em promessa. Ele te promete que sempre vai ter uma coisa para você quando ele te dá um carrinho, te dá uma graninha, mas você nunca passa disso. Você passa a ser sempre capacho. E quando você já não tem mais nada para dar, ele te descarta, ele te mata. Entendeu? Como fez com um grande senador, Suplicy. O Suplicy, ele é brilhante, ele não deixou de pensar, mas ele se deu conta que ele foi sugado, traído pelo PT, e foi sugado e traído pela própria mulher, que se vendeu. Então, senador Suplicy, meu respeito. Ouviu? Porque o senhor realmente tem boas intenções para o povo, salário mínimo para o povo, moradia para o povo, mas o senhor viu que é tudo mentira, que são mentirosos. Gratidão. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho? No nome do Senhor Jesus Cristo, mestre Dinho, eu irei fazer uma leitura aqui, ok? Da primeira matéria. São várias matérias. Vamos lá! Hoje, 30 de agosto do ano de 2025. Captura vivo ou morto funcionários públicos de corrigindo, funcionários públicos de espionar, sabotar a estabilidade mundial com atentados de veneno identificado, lei IEPA, lei Magnitsky, lei Rico Antimáfia, artigo 301. Portanto, meus amigos e minhas amigas, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. E na sequência, vamos assistir às matérias de hoje que o juiz Oscar Aníbal Chapão já enviou para o mestre Dinho. Essa é a primeira live, mas tem a segunda live hoje, com também outras matérias, ok? Vamos lá, ok? 30 de agosto de 2025, na sequência, as matérias a seguir. Washington, 24 de agosto de 2025. O ultimato que ninguém imaginava possível acaba de ser anunciado diretamente da Casa Branca. O presidente Donald Trump, em pronunciamento oficial há menos de 2 horas, deu um prazo de 24 horas para que o ministro Alexandre de Moraes se entregue voluntariamente às autoridades americanas. Caso contrário, medidas extremas serão tomadas para garantir sua captura e julgamento em solo americano. A declaração, que pegou o mundo diplomático de surpresa, representa a escalada mais grave até agora na crise entre Brasil e Estados Unidos e coloca o ministro do STF em uma situação sem precedentes na história judicial brasileira. Eu sou Flávio Nascimento e este é o Crônicas do Brasil. Hoje vamos analisar com exclusividade os desdobramentos deste ultimato histórico e o que ele significa para o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos.
Patriotas, antes de aprofundarmos nessa revelação bombástica, quero saber de qual cidade e estado você está nos assistindo. E vocês acreditam que Moraes deveria se entregar ou enfrentar as consequências do ultimato americano? Deixe sua opinião nos comentários. É graças ao Seja Membro e às suas doações que conseguimos manter nosso canal no ar, trazendo verdades que a grande mídia esconde de você. Se puder, apoie nossa missão pela soberania nacional e pela verdade. Se você defende a justiça verdadeira e acredita que ninguém está acima da lei, nem mesmo ministros do Supremo, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo antes que tentem derrubá-lo. O ultimato de Trump não foi um ato impulsivo ou uma simples declaração retórica. Segundo fontes de alto escalão da Casa Branca que tivemos acesso com exclusividade, essa decisão foi tomada após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional que durou mais de 5 horas. Nela, foram apresentadas provas contundentes que, segundo a administração americana, comprovam a interferência direta de Moraes em assuntos de segurança nacional dos Estados Unidos. Entre as acusações mais graves estão a tentativa de bloquear plataformas americanas de operarem livremente, a perseguição a cidadãos com dupla nacionalidade e, mais recentemente, evidências de que o ministro teria tentado acessar dados protegidos por leis de segurança do Tribunal. A porta-voz da Casa Branca, em comunicado oficial, declarou: as ações do ministro Alexandre de Moraes ultrapassaram todos os limites do aceitável em relações internacionais. Ele não apenas desrespeitou as leis americanas, mas tentou impor sua jurisdição sobre empresas e cidadãos americanos de forma completamente ilegal e abusiva. Os Estados Unidos não tolerarão mais essa afronta à nossa soberania. E o mais grave, segundo nossa fonte, que pediu anonimato por razões óbvias, existe um mandado de prisão já selado e pronto para ser executado assim que o prazo expirar. Esse mandado autoriza agências americanas a utilizarem todos os meios necessários para capturar Moraes, uma linguagem diplomática que, na prática, abre caminho para ações de extração em território estrangeiro. Um ex-agente da CIA que consultamos explicou o que isso significa. Quando um documento oficial americano autoriza todos os meios necessários, isso inclui operações clandestinas em território estrangeiro. É uma autorização velada para ações que normalmente seriam consideradas violações de soberania, mas que são justificadas por questões de segurança nacional. Em outras palavras, estamos falando da possibilidade de uma operação de captura em solo brasileiro, algo que seria uma violação direta de nossa soberania, mas que os Estados Unidos parecem dispostos a executar, dada a gravidade das acusações contra Moraes. A reação no Palácio do Planalto foi de pânico absoluto. Segundo fontes do alto escalão do governo, Lula convocou uma reunião de emergência com ministros da área de segurança, diplomacia e com representantes do STF. O clima, segundo um participante, era de perplexidade e medo. Ninguém esperava que os Estados Unidos fossem tão longe, e agora o governo brasileiro se vê diante de um dilema impossível: proteger um ministro do Supremo e arriscar um conflito internacional sem precedentes, ou abandoná-lo à própria sorte. É a pior crise diplomática da história recente do Brasil, confessou um diplomata experiente que pediu para não ser identificado. Não estamos falando de notas de repúdio ou sanções econômicas. Estamos falando de um país estrangeiro ameaçando explicitamente capturar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso é território desconhecido para a nossa diplomacia. E o mais surpreendente é a reação, ou melhor, a falta dela, dos outros ministros do STF. Esperava-se uma manifestação imediata de solidariedade institucional, um posicionamento firme em defesa da Corte. Mas o que vimos foi um silêncio ensurdecedor. Até o momento da gravação deste vídeo, nenhum ministro se pronunciou oficialmente sobre o ultimato. Fontes dentro do tribunal revelam que há uma divisão profunda entre os ministros. Alguns defendem um posicionamento firme de apoio a Moraes, enquanto outros, mais pragmáticos, temem que um confronto direto com os Estados Unidos possa trazer consequências desastrosas para todo o tribunal e para o país. Um assessor de um dos ministros confidenciou: há um sentimento crescente de que Moraes foi longe demais, que suas decisões contra empresas americanas eram previsíveis que teriam consequências. Alguns ministros não querem ser arrastados para o abismo por causa das ações de um colega. Mas o que realmente preocupa as autoridades brasileiras não é apenas o ultimato em si, mas o que vem junto com ele. Segundo informações exclusivas que obtivemos, os Estados Unidos estão preparando um pacote de sanções sem precedentes, caso o Brasil se recuse a entregar Moraes ou tente protegê-lo. Essas sanções incluiriam bloqueio completo de todos os ativos brasileiros nos Estados Unidos, incluindo reservas do Banco Central depositadas em bancos americanos. Suspensão imediata de todos os vistos para cidadãos brasileiros, incluindo turismo, negócios e estudos. Proibição de transações em dólar envolvendo bancos brasileiros, o que efetivamente isolaria o país do sistema financeiro internacional. Veto a importações brasileiras, atingindo setores vitais como o agronegócio, que dependem fortemente do mercado americano. O impacto econômico dessas medidas seria catastrófico.
Economistas estimam que o PIB brasileiro poderia contrair até 15% em poucos meses. A inflação dispararia para níveis de hiperinflação e o real sofreria uma desvalorização sem precedentes. Seria um colapso econômico comparável apenas à Grande Depressão, alertou um economista do mercado financeiro. Nenhuma economia emergente consegue sobreviver às sanções americanas dessa magnitude. O Brasil seria isolado economicamente do mundo ocidental. E enquanto o governo brasileiro e o STF tentam desesperadamente encontrar uma saída para esse labirinto diplomático, Moraes se encontra em uma situação cada vez mais isolada. Fontes próximas ao ministro revelam que ele está profundamente abalado com o ultimato e com a falta de apoio de seus colegas. Segundo pessoas do seu círculo íntimo, ele não esperava que os Estados Unidos fossem tão longe, e muito menos que enfrentaria essa crise praticamente sozinho. Ele achava que tinha apoio institucional garantido, que o governo e o Supremo o defenderiam incondicionalmente. A realidade está se mostrando bem diferente, confessou um amigo próximo. E aqui entra um elemento que poucos estão considerando, o aspecto pessoal dessa crise. Alexandre de Moraes não é apenas um ministro do STF. Ele é um homem com família, com amigos, com uma vida que construiu ao longo de décadas. E agora, de repente, ele se vê diante da perspectiva real de ser preso e julgado em um país estrangeiro, potencialmente condenado a décadas de prisão, longe de seus entes queridos. Fontes próximas relatam que sua família está desesperada, implorando para que ele considere se entregar para evitar consequências ainda piores. É uma pressão psicológica insuportável, relata um amigo da família. Ele está literalmente decidindo entre se entregar voluntariamente ou arriscar uma operação de captura que poderia ter consequências imprevisíveis, não só para ele, mas para o país inteiro. E o mais irônico nessa história toda é que essa situação é um espelho perfeito das acusações que o próprio Moraes enfrentou ao longo dos anos. Críticos sempre apontaram que suas decisões contra opositores políticos, jornalistas e cidadãos comuns tinham caráter persecutório e extrapolavam os limites da lei. Agora, ele mesmo está sentindo na pele o que significa ser alvo de um poder que se considera acima das limitações legais tradicionais. Mas o que realmente assusta é o precedente que essa situação cria. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser ameaçado de captura por um país estrangeiro, o que impede que o mesmo aconteça com qualquer autoridade brasileira que desagrade alguma potência internacional. Estamos assistindo ao fim da soberania nacional como a conhecemos, alertou um especialista em direito internacional. Se o Brasil ceder nesse caso, estaremos estabelecendo que nossas autoridades podem ser julgadas e punidas por outros países, independentemente de nossas leis e de nosso sistema judicial. Por outro lado, se o Brasil decidir proteger Moraes a todo custo, as consequências podem ser igualmente devastadoras. O isolamento internacional, a crise econômica, a possibilidade de um conflito diplomático sem precedentes, tudo isso pesará sobre os ombros de 215 milhões de brasileiros que não têm nada a ver com essa disputa de poder. E em meio a toda essa tensão, surge uma pergunta inevitável. Vale a pena? Vale a pena o país inteiro sofrer as consequências de uma crise internacional dessa magnitude para proteger um único homem, por mais importante que seja seu cargo? Essa é a pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo neste momento. E a resposta não é simples. Envolve princípios de soberania nacional, de independência judicial, mas também considerações práticas sobre o bem-estar da população e o futuro do país. O relógio está correndo. O ultimato de Trump deu 24 horas a partir do anúncio, o que significa que o prazo se esgota amanhã às 10 horas, horário de Brasília. Até lá, Moraes, o governo brasileiro e o STF precisam tomar uma decisão que entrará para a história, seja qual for o resultado. Fontes do Itamaraty nos revelaram que diplomatas brasileiros estão trabalhando freneticamente nos bastidores, tentando negociar uma saída que permita a Moraes manter sua liberdade, sem arrastar o país para o abismo econômico. Uma das propostas seria um acordo supervisionado, onde Moraes concordaria em deixar o STF e se submeter a algum tipo de supervisão internacional, mas sem efetivamente ser preso ou extraditado. Outra opção sendo considerada é o asilo político em um país que não tenha tratado de extradição com os Estados Unidos, como Rússia ou China. Isso permitiria a Moraes escapar da prisão, mas significaria efetivamente o fim de sua carreira jurídica e possivelmente um exílio permanente. Mas a opção que mais ganha força nos bastidores é a da renúncia. Fontes próximas a Moraes indicam que ele está seriamente considerando renunciar ao cargo de ministro do STF e fazer um pronunciamento público reconhecendo possíveis excessos em suas decisões. A esperança seria que esse gesto aplacasse a fúria americana e evitasse as consequências mais graves do ultimato. Um assessor próximo resumiu o dilema. Ele está entre a cruz e a espada. Entregar-se significaria anos de prisão em um país estrangeiro. Resistir poderia significar um desastre para o Brasil e uma operação de captura potencialmente violenta. A renúncia parece ser o menor dos males. Enquanto isso, o povo brasileiro assiste a esse drama com uma mistura de perplexidade, medo
e, em alguns casos, até mesmo satisfação. Para apoiadores do governo e defensores de Moraes, o ultimato americano é visto como uma afronta inaceitável à soberania nacional. Para críticos e opositores, é a justiça finalmente alcançando alguém que, em sua visão, abusou do poder por anos a fio. Nas redes sociais, a hashtag Moraes 24 horas já alcançou o primeiro lugar nos Trending Topics, com milhões de menções nas últimas horas. O país está literalmente dividido entre aqueles que pedem que ele se entregue para poupar o Brasil de uma crise maior e aqueles que defendem que o país deve resistir a qualquer custo à pressão imperialista. E em meio a toda essa tensão, uma pergunta ecoa. Como chegamos até aqui? Como um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil se tornou alvo de um ultimato do presidente dos Estados Unidos? A resposta a essa pergunta é complexa e envolve anos de decisões controversas, de escaladas de tensão, de linhas vermelhas ultrapassadas. Mas uma coisa é certa, as próximas 24 horas definirão não apenas o destino de Alexandre de Moraes, mas potencialmente o futuro das instituições brasileiras, das relações internacionais do país e da própria soberania nacional como a conhecemos. E nós, do Crônicas do Brasil, continuaremos acompanhando cada desdobramento dessa crise sem precedentes, trazendo para você informações exclusivas e análises que você não encontrará na grande mídia. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está acontecendo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber o que está em jogo nessas próximas horas cruciais. E se você ainda não faz parte do nosso canal, agora é a hora. Inscreva-se e ative o sininho, porque amanhã estaremos aqui novamente para te contar o desfecho desse ultimato histórico. Então, escreva nos comentários. Entregar ou resistir? Porque essa é a pergunta que define o momento histórico que estamos vivendo. Olá, eu sou André Molina e hoje trago uma reportagem exclusiva em primeira mão sobre uma situação que tem movimentado os corredores do poder mundial e abalado relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. A informação que chegou às minhas mãos nas últimas horas e que envolveu diretamente o presidente Donald Trump promete desencadear consequências políticas e financeiras de grande magnitude. A situação gira em torno de um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo fontes confiáveis que acompanharam reuniões privadas nos Estados Unidos, Donald Trump declarou, em tom firme e direto, que possui documentos e registros financeiros que comprovariam a existência de transações suspeitas ligadas a Lula e a aliados próximos. Essas informações, se forem divulgadas, teriam potencial de gerar um impacto gigantesco na política interna brasileira e na imagem internacional do país. A ameaça, segundo relatos obtidos com exclusividade, não foi feita de maneira sutil. Trump sinalizou que não hesitará em tornar público o que sabe, caso não sejam tomadas medidas imediatas para esclarecer e negociar a situação. A tensão começou a crescer quando circulou nos bastidores de Washington a informação de que Trump está em posse de relatórios detalhados, planilhas financeiras e correspondências eletrônicas que apontariam movimentações atípicas de valores milionários entre contas ligadas a empresas de fachada no exterior. Fontes relatam que o presidente americano tem, de maneira organizada, todas as provas reunidas de forma que possa comprovar de maneira cronológica e convincente a suposta lavagem de dinheiro. No Brasil, a repercussão não tardou. Brasília foi tomada por especulações e análises de especialistas financeiros, políticos e jurídicos. Há quem diga que a postura firme de Trump levou o presidente Lula a recuar em negociações internacionais, demonstrando cautela em pronunciamentos recentes e evitando confrontos diretos com os Estados Unidos. A sensação é de que, no momento, o poder de Trump sobre o cenário político global é absoluto e que qualquer movimento mal calculado poderia ter consequências imediatas para o governo brasileiro. É importante destacar que, de acordo com analistas de relações internacionais, situações como essa não acontecem isoladamente. Trump, conhecido por sua habilidade em manipular informações e influenciar políticas, estaria utilizando sua rede de contatos para pressionar líderes mundiais e criar uma narrativa estratégica que lhe garanta vantagem política e econômica. No caso de Lula, a ameaça explícita de divulgação de supostos esquemas financeiros faz parte de uma estratégia para manter o controle sobre negociações internacionais e pressionar aliados
a tomarem decisões que, até então, estavam sendo postergadas. Em conversas exclusivas, assessores próximos ao presidente brasileiro confirmaram que houve reuniões de emergência para discutir possíveis respostas e estratégias de contenção de danos. Lula teria determinado uma revisão completa de todas as transações internacionais de suas gestões anteriores, assim como daquelas envolvendo partidos aliados, de forma a mapear qualquer irregularidade e apresentar relatórios que possam, de algum modo, demonstrar transparência. No entanto, a movimentação é cercada de cautela. A sensação é de que, mesmo diante de explicações detalhadas, o fantasma das ameaças de Trump paira sobre o cenário político brasileiro. As implicações de uma possível divulgação por parte de Trump vão muito além da política. Economistas alertam que, se comprovado algum esquema de lavagem de dinheiro, as consequências poderiam afetar a economia do Brasil, impactando investimentos, acordos comerciais e a confiança do mercado internacional. Empresas estrangeiras que mantêm relações comerciais com o país poderiam reavaliar suas estratégias, enquanto organismos internacionais estariam atentos a qualquer evidência que confirme ou desminta os indícios levantados pelo presidente americano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump segue mantendo uma postura estratégica e calculista. Fontes afirmam que ele utiliza canais privados e confidenciais para negociar com aliados políticos e financeiros, garantindo que suas informações não vazem prematuramente, mas que sua intenção de expor a situação é clara. A força de seu posicionamento tem causado uma espécie de efeito dominó, onde aliados e adversários internacionais aguardam ansiosamente por qualquer sinal de movimentação. A complexidade do caso exige atenção redobrada de todos os envolvidos, pois cada palavra, cada decisão pode ter repercussões imediatas. A população brasileira acompanha o desenrolar dessa situação com atenção e apreensão. A cobertura jornalística vem sendo intensa, com especialistas explicando de forma didática o que significa a suposta lavagem de dinheiro, como funcionam as investigações internacionais e qual é o papel dos Estados Unidos nesse contexto. A narrativa que se forma é de que o poder de influência de Trump está sendo exercido de maneira contundente, enquanto Lula busca preservar sua imagem e manter estabilidade política sem se expor a riscos que possam comprometer sua posição e a confiança da população. No âmbito internacional, a situação é interpretada como uma demonstração clara do que especialistas chamam de poder estratégico individual. Trump, ao acumular informações e controlar a narrativa, mostra como um líder pode manipular dados e influência política para pressionar outros governos. Já Lula, diante do cenário, demonstra cautela e a necessidade de agir com precisão, evitando declarações precipitadas e buscando minimizar impactos que possam surgir com a divulgação de documentos sensíveis. Em resumo, o que se desenrola é um jogo político e financeiro de alto risco, onde cada ação tem repercussões imediatas. Donald Trump, com sua postura firme, mantém o controle sobre a situação enquanto Lula se vê diante de desafios complexos para preservar sua imagem e proteger a estabilidade do governo brasileiro. Os próximos dias prometem ser decisivos e o mundo observa atentamente cada passo dessa história, que mistura política, economia e estratégias de poder em nível internacional. E assim seguimos acompanhando, trazendo todos os detalhes, explicando cada passo e garantindo que você, telespectador, compreenda a dimensão do que está acontecendo. Fiquem conosco, porque a história está longe de terminar e as próximas revelações podem mudar completamente o cenário político e econômico do Brasil. Continuamos nossa cobertura exclusiva. Eu sou André Molina e acompanho de perto cada desdobramento dessa história que envolve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos dias, a situação ganhou contornos ainda mais tensos à medida que surgem novas informações sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria ligação direta com o governo brasileiro. Fontes internacionais relatam que Donald Trump
em uma movimentação estratégica, teria decidido acelerar sua pressão sobre Lula. Documentos, planilhas e relatórios financeiros detalhados estariam organizados de forma meticulosa, de modo que qualquer investigação internacional poderia encontrar evidências consistentes de transações suspeitas. A ameaça de divulgação não é apenas verbal. Há indícios de que Trump está pronto para tornar público todo o material, caso Lula não se mova de maneira imediata para negociar soluções que acalmem a tensão diplomática entre os dois países. No Brasil, a repercussão é intensa. Brasília vive um clima de cautela e alerta máximo. O presidente Lula, segundo assessores próximos, demonstrou preocupação com a possibilidade de exposição internacional, revisando agendas e adiando compromissos que poderiam gerar novos conflitos. Fontes dentro do Palácio do Planalto confirmam que reuniões de emergência estão ocorrendo com frequência, com especialistas em direito internacional, economia e finanças sendo convocados para avaliar cada possível consequência e definir estratégias de mitigação. Especialistas em política internacional destacam que a situação revela não apenas um conflito político entre líderes, mas também um jogo de influência que tem potencial de afetar mercados e relações comerciais em escala global. A possibilidade de exposição de um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Brasil faria com que investidores estrangeiros reavaliem suas posições e que acordos internacionais sejam questionados. A tensão é palpável, e a expectativa é de que cada movimento seja observado com atenção por governos de diversos continentes. Enquanto isso, Donald Trump segue adotando uma postura calculista. Fontes que acompanham suas ações afirmam que ele mantém reuniões privadas com aliados estratégicos, utilizando seu conhecimento detalhado sobre operações financeiras e relações políticas para criar um cenário de pressão máxima. A lógica de Trump é clara. Ele controla a narrativa e decide o momento de divulgação das informações, garantindo que o impacto seja amplificado e que a negociação esteja sempre a seu favor. Em Brasília, a situação é interpretada como um teste de resistência. Lula, por sua vez, busca evitar declarações públicas que possam ser usadas contra ele. Ao mesmo tempo, equipes jurídicas e financeiras estão trabalhando em um esforço coordenado para analisar cada transação suspeita e fornecer respostas rápidas que possam, ao menos parcialmente, neutralizar a força da ameaça feita pelo presidente americano. A complexidade do cenário exige precisão e rapidez, já que qualquer vacilo pode ser explorado de forma estratégica por Trump e sua equipe. A população brasileira acompanha cada detalhe com atenção, e a cobertura jornalística tem sido intensa. É necessário explicar de forma clara o que significa lavagem de dinheiro e como operações internacionais podem ser monitoradas e investigadas. Especialistas lembram que situações como essa envolvem múltiplos níveis de complexidade, incluindo transações em diferentes países, empresas de fachada e estruturas financeiras que dificultam o rastreamento de recursos. Mesmo assim, a pressão de Trump coloca Lula e seu governo em uma posição delicada, exigindo respostas rápidas e estratégicas. No cenário político interno, a situação também provoca reações variadas. Alguns membros do Congresso manifestaram preocupação com a possibilidade de danos à imagem do país, enquanto outros enfatizam a necessidade de transparência total. A oposição política observa atentamente, buscando oportunidades de questionar a conduta do governo e reforçar seu posicionamento. Ao mesmo tempo, aliados de Lula trabalham para conter especulações e manter a confiança de investidores e da população. Um ponto central dessa história é a percepção de que Donald Trump exerce um domínio absoluto sobre a situação. Ele detém informações estratégicas, controla o momento de exposição e define a narrativa que será apresentada ao mundo. Lula, por outro lado, recua diante do cenário, demonstrando cautela e preocupação com cada passo. A dinâmica entre os dois líderes evidencia uma disputa de poder e influência que vai muito além da política doméstica, envolvendo interesses internacionais e estratégias financeiras complexas.
Nos Estados Unidos, especialistas em relações internacionais analisam a situação como um exemplo de poder estratégico individual. Trump utiliza suas capacidades de coleta de informação, análise de dados e influência política para pressionar um líder estrangeiro, mostrando como a combinação de conhecimento detalhado e posicionamento firme pode gerar resultados significativos. A ameaça de divulgar supostas irregularidades financeiras demonstra a força de sua estratégia e a atenção que o caso requer de todos os envolvidos. Em meio a tudo isso, a sociedade brasileira observa atentamente. Jornalistas explicam de forma detalhada os conceitos de lavagem de dinheiro, as possíveis consequências econômicas e políticas e o impacto que uma divulgação de informações pode ter sobre a imagem do país internacionalmente. Ao mesmo tempo, a narrativa que se forma é de tensão, cautela e pressão. Lula procura proteger seu governo e sua reputação, enquanto Trump mantém o controle e o domínio sobre a situação. Não podemos esquecer que as próximas horas e dias serão decisivos. A cada comunicado, reunião ou análise financeira, o cenário pode se transformar. As ações tomadas por Lula e seus aliados serão determinantes para definir se o governo brasileiro conseguirá neutralizar a pressão ou se será surpreendido pela divulgação de documentos que, segundo fontes, estão cuidadosamente organizados para comprovar a suposta lavagem de dinheiro. Portanto, o que temos até agora é um cenário de extrema complexidade. Donald Trump, com seu poder estratégico, ameaça revelar informações sensíveis, enquanto Lula e seu governo buscam caminhos para minimizar danos e preservar a confiança da população e dos investidores internacionais. A tensão é real, a expectativa é alta, e a cobertura jornalística segue trazendo todos os detalhes para que você, telespectador, compreenda a dimensão dessa história que envolve política, finanças e relações internacionais em um nível de intensidade que poucos momentos da história recente brasileira presenciaram. Seguimos acompanhando de perto esta história que tem chamado a atenção internacional. Eu sou André Molina e trago para você, telespectador, os desdobramentos mais recentes do que está sendo considerado um dos episódios políticos mais tensos dos últimos anos. A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de revelar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, continua provocando repercussões significativas, tanto no cenário político quanto no econômico. Nos últimos dias, fontes próximas à administração brasileira relataram que Lula tem adotado uma postura de extrema cautela. Em reuniões internas, ele e sua equipe revisaram cada transação internacional, avaliaram contratos e buscaram identificar qualquer vulnerabilidade que pudesse ser explorada caso Trump decidisse tornar público seu material. A preocupação é evidente. A divulgação de documentos com indícios de irregularidades financeiras poderia gerar uma crise diplomática, impactar acordos comerciais e abalar a confiança da população no governo. Enquanto isso, Donald Trump segue exercendo um controle absoluto sobre a narrativa. Fontes internacionais afirmam que ele mantém em sua posse documentos detalhados, planilhas e correspondências que permitem reconstruir, de forma minuciosa, transações suspeitas envolvendo contas internacionais e empresas de fachada. A estratégia de Trump é clara. Ele escolhe o momento certo para pressionar, mantendo o mundo político em expectativa e garantindo que qualquer ação tomada pelo Brasil seja cuidadosamente avaliada. A tensão entre os dois líderes não se limita apenas a ações formais. Analistas apontam que Trump domina o cenário midiático, utilizando canais de comunicação e influências estratégicas para amplificar a pressão sobre Lula. O presidente americano entende que, ao manter o controle sobre a informação, consegue ditar o ritmo das negociações e, ao mesmo tempo, gerar incerteza sobre o futuro político do presidente brasileiro. A imagem que se forma é de um líder que age com precisão cirúrgica, enquanto o outro recua, buscando soluções que evitem repercussões imediatas. Internamente, a administração de Lula enfrenta desafios complexos. Equipes jurídicas, financeiras
e de comunicação estão em constante alerta, analisando cada detalhe de contratos, contas e transações suspeitas. Especialistas lembram que a situação não envolve apenas política, mas também economia, relações internacionais e credibilidade do país perante investidores e governos estrangeiros. Cada decisão precisa ser tomada com extrema cautela, pois qualquer vacilo pode ser explorado de forma estratégica por Trump, que já demonstrou dominar completamente a situação. No cenário político nacional, a situação provoca reações variadas. Alguns aliados de Lula recomendam transparência total e divulgação de relatórios que demonstrem a regularidade das ações do governo. Outros enfatizam a necessidade de silêncio estratégico, aguardando movimentos de Trump para agir de forma planejada. A oposição, por sua vez, observa atentamente, buscando oportunidades de questionar a conduta do presidente e reforçar seu posicionamento diante de um cenário internacional delicado. Do ponto de vista internacional, especialistas destacam que a força de Trump não se limita à ameaça de exposição de documentos. Ele utiliza sua influência sobre aliados políticos, organismos financeiros e mídia para ampliar a pressão sobre Lula, criando um ambiente em que cada passo do governo brasileiro é cuidadosamente monitorado. A percepção é clara. Trump controla a situação, enquanto Lula se vê obrigado a agir com extrema cautela para preservar sua imagem e manter estabilidade política e econômica. Enquanto acompanhamos os desdobramentos, torna-se evidente que esta não é apenas uma disputa entre dois líderes, mas um jogo de estratégia internacional que envolve poder, informação e controle. A habilidade de Trump em organizar evidências, controlar a narrativa e manter aliados estratégicos próximos aumenta significativamente seu domínio sobre a situação. Lula, diante do cenário, demonstra recuo e prudência, reconhecendo que cada ação deve ser medida para evitar consequências potencialmente graves. É importante destacar que a população brasileira observa atentamente cada detalhe e a cobertura jornalística tem buscado explicar de forma clara os conceitos envolvidos, como lavagem de dinheiro, transações internacionais e possíveis implicações econômicas e políticas. Especialistas enfatizam que a situação é complexa, mas que o controle de informação e a estratégia adotada por Trump tem gerado um efeito de pressão contínua sobre o governo brasileiro. Nos bastidores, fontes relatam que negociações discretas estão ocorrendo entre representantes do Brasil e Estados Unidos, com o objetivo de encontrar soluções que possam reduzir riscos e evitar que informações sensíveis sejam divulgadas. A sensação é de urgência e delicadeza. Qualquer movimento em falso pode ser amplificado e ter repercussões imediatas. Ao mesmo tempo, analistas políticos reforçam que a ameaça de Trump evidencia a importância da transparência e do controle estratégico da informação. O presidente americano demonstra que, com planejamento e domínio das evidências, é possível exercer pressão internacional de forma eficiente, enquanto líderes pressionados precisam agir com precisão e cautela para proteger interesses nacionais e preservar sua imagem diante do mundo. Em resumo, o que se desenrola é um cenário de extrema complexidade. Donald Trump domina a situação, controla informações cruciais e mantém o mundo em expectativa. Lula, por sua vez, recua estrategicamente, avaliando cada passo, buscando soluções e tentando minimizar riscos que possam afetar a estabilidade política e econômica do Brasil. A situação continua em evolução, e os próximos dias prometem ser decisivos para determinar os rumos dessa disputa internacional que envolve política, economia e poder estratégico. Continuaremos acompanhando cada desdobramento, trazendo informações detalhadas, explicando de forma clara os eventos e garantindo que você, telespectador, compreenda a dimensão e a seriedade dessa história. Esta é uma cobertura exclusiva, que mostra como o poder de um líder pode influenciar diretamente o cenário político de outro país, e como a cautela e a estratégia são essenciais para lidar com crises de magnitude internacional. E assim, concluímos esta terceira parte de nossa cobertura.
Mantenham-se atentos, porque as próximas revelações podem mudar completamente o cenário político e financeiro do Brasil, e cada detalhe continuará sendo acompanhado de perto por nossa equipe, trazendo para você todas as informações com precisão, clareza e seriedade. Se você quer acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa história e não perder nenhuma atualização sobre política, economia e estratégias internacionais, inscreva-se agora no canal Narrativas Secretas. Aqui você terá acesso a análises detalhadas, reportagens exclusivas e conteúdos que explicam de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente impactam o mundo. Ative o sininho para receber notificações assim que um novo vídeo for publicado e faça parte da nossa comunidade, que busca entender cada detalhe das histórias que moldam o presente e o futuro. Com Narrativas Secretas, você estará sempre um passo à frente, sabendo o que acontece por trás das cortinas do poder, das negociações e das decisões que mudam a política global. Não perca tempo, clique em inscrever-se, junte-se a nós e acompanhe todos os episódios dessa investigação completa. O mundo da política e do poder internacional nunca foi tão transparente e você não vai querer ficar de fora dessa. Explodiu, pessoal. O Brasil acordou com a maior operação policial da história, desmascarando uma conexão criminosa entre facções, bancos, institutos de pesquisa e políticos de alto escalão. E adivinha quem está tentando esconder tudo isso? A velha mídia. Mas aqui no canal Movimento Brasil Patriota, a verdade aparece sem filtro, doa a quem doer. Muito bem-vindo, patriota. Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. Presta atenção porque o vídeo de hoje traz revelações bombásticas que mostram como o crime organizado já infiltrou o sistema financeiro, o setor de combustíveis, as pesquisas eleitorais e até o noticiário da televisão aberta. Se liga só nas manchetes que a gente vai te mostrar agora. A Polícia Federal revela que mais de 2.500 postos de combustíveis foram usados pelo PCC para lavar dinheiro em escala bilionária. Empresas da Faria Lima viram alvo de busca e apreensão, incluindo bancos que financiaram pesquisas eleitorais manipuladas. Instituto Quest, aquele que acertava todas as vitórias de Lula, agora é investigado por ligações com dinheiro sujo. Comentarista da Globo, queridinho da esquerda, aparece ligado a grupo investigado por lavagem de dinheiro com apoio de facções. Quase 50 milhões de brasileiros já vivem em áreas controladas por organizações criminosas. Isso mesmo, quase metade do país nas mãos de bandidos. Mesmo com tarifaço e marqueteiro de luxo, a aprovação de Lula derrete. Já tem pesquisa mostrando o ex-presidiário perdendo até no primeiro turno. E para completar o escândalo, o governo tenta tomar o protagonismo de uma operação que nasceu da Polícia Civil de São Paulo. Lula e Tarcísio já estão em rota de colisão, e o Planalto não esconde que vê o governador como rival em 2026. Então já faz o seguinte, amigo patriota, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com toda a força para que a verdade alcance cada vez mais cidadãos de bem. É grátis, sem boleto, sem Pix, mas vale mais que muito jornal comprado por aí. Estamos quase alcançando a marca dos 100 mil inscritos aqui no canal Movimento Brasil Patriota. E com a sua ajuda, a nossa voz vai ecoar ainda mais alto contra esse sistema podre e manipulado. Agora, segura firme, porque o esquema que a gente vai revelar aqui hoje é mais sujo do que você imagina. Vamos continuar, patriota. Segura firme, porque agora começa o desenrolar de tudo. A sujeira é tanta que nem o tapete da velha mídia consegue mais esconder. Segundo o Ministério Público, o PCC montou um verdadeiro império empresarial para lavar dinheiro. Usaram de tudo: postos de combustíveis, fintechs, empresas de fachada e até fundos de investimento localizados na região da Faria Lima, o coração financeiro do país.
Tudo isso operando de forma disfarçada, movimentando bilhões de reais sob o nariz das autoridades. Ou melhor dizendo, com a cumplicidade de muitos delas. Foram mais de 1.600 caminhões comprados, 4 usinas produtoras de álcool, centenas de imóveis e até um terminal portuário. Isso mesmo, um porto nas mãos da facção criminosa. E sabe qual era a função dessa estrutura toda? Garantir o abastecimento e a movimentação do esquema de lavagem. Tudo sob aparência de normalidade. Uma operação sofisticada, pensada para enganar o cidadão comum, mas que agora veio à tona. E sabe o que é ainda mais grave? Entre os envolvidos estão empresários do setor de combustíveis, um ex-policial civil e gente graúda do mercado financeiro. Gente que você vê dando entrevista em jornal, discursando sobre economia e liberdade de mercado, mas que na prática, segundo as investigações, lavava dinheiro sujo para uma das facções mais violentas do mundo. É ou não é revoltante? Segundo a Receita Federal, só de impostos sonegados, o prejuízo passa dos 8 bilhões de reais. Dinheiro que podia estar na saúde, na segurança, na educação. Mas foi parar na mão de criminosos que, por sua vez, usaram para financiar campanhas, comprar influência e calar opositores. E aí, Brasil? Até quando a gente vai aceitar viver num país onde o crime anda de terno e gravata, protegido por gente poderosa e blindado por uma imprensa vendida? Vocês lembram como tudo começou? Uma simples investigação sobre adulteração de combustível. E quando puxaram o fio, encontraram uma rede gigantesca conectando o PCC a fundos de investimento, bancos e institutos de pesquisa. Inclusive o tal Banco Genial, que em 2022 pagou mais de 260 mil reais para bancar pesquisas eleitorais da Quest. Adivinha quais pesquisas eram essas? Aqueles levantamentos que colocavam Lula vencendo no primeiro turno, enquanto nas ruas ele era vaiado, hostilizado ou simplesmente ignorado. Vocês entendem o tamanho da manipulação? O mais escandaloso é que essas mesmas pesquisas eram apresentadas com toda a pompa nos principais jornais do país. Globo, Folha, CNN. Tudo com um analista sempre presente. Aquele sujeito com cara de professor calmo, falando com ares de especialista. Mas agora, segundo o que vem sendo revelado, pode estar envolvido até o pescoço nesse conluio. E a pergunta que não quer calar é: quem se beneficiou com tudo isso? A resposta, meu amigo patriota, é tão óbvia quanto revoltante. Lula, o PT, a velha esquerda. E mais uma vez, o Brasil inteiro foi feito de bobo. Durante as eleições, vídeos circularam mostrando comunidades inteiras dominadas por facções, proibindo campanha para Bolsonaro. Gente sendo ameaçada, apanhando por carregar uma bandeira do mito. Enquanto isso, o PT fazia campanha livre, com apoio de lideranças do tráfico, com comícios em áreas vermelhas sem nenhuma interferência. E aí eu te pergunto, isso é democracia? Isso é liberdade de expressão? E calma que tem mais. Essa operação que explodiu nos últimos dias também jogou lenha na fogueira da disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo ficou indignado com a tentativa do Planalto de roubar os holofotes da operação, que, segundo ele, teve origem no trabalho de inteligência da Polícia Civil Paulista. Tarcísio gravou vídeo, bateu firme e deixou claro que o mérito não é de ministro nenhum, nem de gabinete em Brasília. O mérito é de quem investiga de verdade e tem coragem de enfrentar o crime, coisa que a turma de Brasília não tem feito. E aí a coisa esquentou. Segundo interlocutores do governador, Lula já declarou em reunião fechada que vê Tarcísio como adversário direto em 2026 e que todas as ações dele devem ser monitoradas. Isso mesmo, monitoradas. Quer dizer, enquanto o país afunda na corrupção e no crime, o governo está mais preocupado com quem pode atrapalhar seus planos eleitorais. Vocês concordam com isso, patriotas?
Que tipo de governo usa a máquina pública para perseguir adversários e proteger criminosos? E tudo isso ficou ainda mais escancarado quando, numa tentativa de mostrar serviço, o governo federal promoveu uma coletiva com os ministros Lewandowski e Haddad, ao lado do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tentando pegar carona na operação. Mas o povo não é bobo, não. Já percebeu que esse show é só teatro. E o que a imprensa fez? Silêncio absoluto. Nenhuma manchete sobre o envolvimento do Banco Genial. Nada sobre a ligação com o Instituto Quest. Nenhuma palavra sobre os comentaristas da casa que agora aparecem nos bastidores da crise. O foco da velha mídia foi outro: esconder a verdade. E aí, patriota, você ainda acredita que tem jornalismo isento nesse país? Enquanto isso, o povo vive com medo. Dados recentes mostram que 26% da população já está sob o controle de facções criminosas. São mais de 50 milhões de brasileiros vivendo onde o Estado não entra, onde quem manda é o crime. E o governo? Ocupado com campanha de imagem, evento internacional, narrativa de soberania nacional. Essa é a realidade. Gasolina adulterada, impostos sonegados, bilhões em dinheiro sujo sendo lavados com fachada de legalidade, e tudo isso com a conivência de setores inteiros do Estado. E aí, patriota, vamos continuar aceitando isso calados? A pergunta é séria. Quem está no comando do Brasil hoje? O presidente eleito? O STF? Ou as facções criminosas infiltradas até a medula nas estruturas do poder? Fica ligado porque tem mais bomba vindo por aí. Mas o que a gente já viu já seria suficiente para provocar uma crise sem precedentes. E o povo começa a acordar. A cada nova pesquisa, a aprovação do governo cai. A cada nova denúncia, a máscara vai caindo. E o gigante que parecia adormecido está voltando a se levantar. Segura firme, patriota, porque agora a coisa vai ficar ainda mais pesada. O que a gente vai expor aqui mostra o grau de podridão que tomou conta do sistema. A aprovação de Lula, mesmo com toda a máquina estatal, com toda a imprensa ao lado, com tarifaço, com narrativas prontas, caiu. Isso mesmo. Despencou. Nem os próprios aliados conseguem mais esconder. E olha que estamos falando de pesquisas feitas pelos mesmos institutos que colocavam Lula eleito no primeiro turno em 2022. Na última pesquisa Atlas Bloomberg, a rejeição pessoal de Lula ultrapassou os 51%. E a aprovação do governo, que já chegou a iludir alguns, caiu de 46% para 43%. Isso é dado. Isso é número. E mesmo esses números vindo de institutos que costumam suavizar os dados ruins para o governo já mostram que a coisa está feia. E sabe por quê? Porque o povo voltou a sentir na pele aquilo que achou que já tinha deixado para trás: corrupção, insegurança, desgoverno. O tal do tarifaço, aquele aumento artificial para forjar um crescimento de arrecadação e fingir que tudo está sob controle, foi só mais uma encenação. Durou 2 ou 3 dias. O povo viu o teatro e percebeu que, na prática, nada melhorou. E aí entra o velho truque da esquerda: inventar inimigo externo, criar crise internacional, começar briga com os Estados Unidos, enfiar pauta de clima, Amazônia, discurso bonito em evento internacional. Mas isso não resolve buraco na rua, inflação no supermercado, violência no bairro. A realidade sempre vence a propaganda. Lembram do Maduro na Venezuela? Quando o povo começou a se revoltar, ele correu para criar narrativa de imperialismo. Aqui tentaram fazer igualzinho, mas não colou, porque o brasileiro não é bobo. E a mídia finge que não vê. A Rede Globo, como sempre, cumpre seu papel de esconder a sujeira de quem a sustenta. A operação explode, documentos circulam, vídeos vazam e o Jornal Nacional segue com reportagens sobre calor, Copa do Brasil e curiosidades da floresta. É ou não é um tapa na cara da população? Enquanto isso, a Polícia Federal vai apertando o cerco. O que chama a atenção é que, mesmo com toda a estrutura federal sob o guarda-chuva do governo Lula,
a PF parece estar dando sinais de insatisfação. Será que os agentes estão se rebelando? Ou será que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, perdeu o controle da tropa? Porque veja, patriota, quando a Polícia Federal começa a invadir sede de banco na Faria Lima, quando prende empresário do setor de combustíveis, quando investiga ligações com o Instituto de Pesquisa, é porque o rastro do crime ficou grande demais para ser ignorado. E aí entra o papelão do Sidônio, chefe da comunicação do governo. Foi convocado para prestar esclarecimentos à Comissão de Comunicação do Congresso. E o que ele fez? Arregou, fugiu, pela segunda vez consecutiva. Isso é medo, isso é covardia. Isso é alguém que sabe que tem coisa podre por trás da cortina e que, se abrir a boca, desmorona tudo. O povo está cansado de ser enganado. E agora, até quem votou acreditando na tal volta da esperança, já percebeu que o que voltou foi o pior. A corrupção, a mentira, o aparelhamento das instituições e a blindagem da bandidagem. E presta atenção nesse dado, patriota. Mais da metade dos brasileiros dizem hoje que a situação do país está ruim. Isso é a pior avaliação desde que Lula voltou ao poder. É o povo dizendo que não aguenta mais. E quando você vai olhar o detalhe da pesquisa, tem algo ainda mais grave. 48% das pessoas estão comprando menos bens duráveis. Isso significa que o brasileiro parou de trocar geladeira, fogão, televisão. Por quê? Porque perdeu a confiança no futuro. E quando o povo perde a confiança, a economia trava. E quando a economia para, o desemprego volta. A informalidade aumenta. A miséria se espalha. E o governo ainda quer bancar herói internacional em evento de clima. Enquanto isso, o principal problema apontado pelos brasileiros voltou a ser a corrupção. Subiu feito foguete, deixou para trás saúde, educação, até mesmo o custo de vida. A corrupção voltou a ser o maior medo do povo. Isso é o retrato de um país que está vendo os mesmos cupinchas de sempre voltarem para o palco. E junto com a corrupção, cresce também o medo da criminalidade, porque os números são claros. O Brasil tem hoje mais de 26% da população vivendo sob regras de facções criminosas. São mais de 50 milhões de brasileiros que vivem em regiões onde o Estado não manda. Quem manda é o crime. E esse crime, como você já entendeu, tem braços dentro de tudo quanto é instituição. Prefeituras, câmaras municipais, assembleias, até o judiciário. O sistema está comprometido de dentro para fora. E a pergunta volta: quem está governando de verdade o Brasil? E aqui, patriota, é preciso fazer uma pausa para refletir. Com tudo isso que foi revelado, com todos os nomes envolvidos, com todas as instituições manchadas, você ainda acredita que essa é a democracia plena que te prometeram? 25% dos brasileiros já dizem abertamente que o país está deixando de ser uma democracia. Isso é gravíssimo. Porque esse número representa 1/4 da população que já entendeu que a liberdade está sendo trocada por censura, que a opinião está sendo silenciada, que a justiça está sendo usada como instrumento político. E o mais assustador, esse sistema corrupto está usando o seu dinheiro para se proteger. Você sabia que só no ano passado a Rede Globo recebeu mais de 200 milhões de reais em verbas públicas? Isso mesmo. Em plena crise, com a escola caindo aos pedaços, com o hospital sem remédio, a velha mídia recebeu dinheiro do governo para manter o silêncio. E agora você entende por que eles não falam nada? Porque estão comprados, porque estão comprometidos, porque estão com o rabo preso. E enquanto isso, o cidadão de bem, que acorda cedo, paga imposto e só quer um Brasil melhor, é tratado como extremista, como golpista, como criminoso. Essa inversão de valores é insuportável. E agora segura mais essa. Mesmo com toda essa estrutura, com toda essa proteção,
Com toda essa manipulação, Bolsonaro já aparece na frente de Lula nas simulações para 2026. Isso mesmo. O homem que foi censurado, multado, perseguido, ainda é o favorito do povo. E no segundo turno também venceria. A esperança está viva, patriota. Mas ela precisa de você. Vamos seguir, patriota, porque agora a coisa vai ficando ainda mais clara e mais revoltante. Mesmo com todo o sistema operando a favor de Lula, com pesquisas manipuladas, com a velha mídia blindando escândalos, com a máquina pública financiando narrativas, o povo não está mais caindo nessa armadilha. E sabe por quê? Porque a realidade grita mais alto do que qualquer manchete mentirosa. O brasileiro está vendo o preço da gasolina adulterada subir, está vendo o botijão de gás virar artigo de luxo, está vendo a violência avançar em cidades pequenas, está vendo a inflação no supermercado corroer o salário. E tudo isso, patriota, com o crime organizado ocupando espaços que antes eram do Estado. Não tem como esconder mais, e quem tenta esconder está junto no esquema. O Banco Genial, que hoje está no centro das investigações da Polícia Federal, já teve outro nome no passado, Banco Brasil Plural. E pasme, ele já havia sido citado em delações premiadas desde 2017. Na época, para tentar limpar a imagem, trocaram o nome da fachada, mas o DNA do esquema continuou o mesmo. E o que esse banco fez em 2022? Pagou mais de R$260 mil para financiar pesquisas eleitorais da Quest, o mesmo instituto que sempre colocava Lula na frente e que teve sua narrativa amplificada pela Globo. Vocês lembram disso, patriotas? Toda semana tinha pesquisa nova. Lula disparado, Bolsonaro em queda. Mesmo quando o ex-presidiário não conseguia sair na rua sem ser vaiado. Mesmo quando as motocicletas de Bolsonaro paravam cidades inteiras. O povo nas ruas não batia com os números das pesquisas, mas a velha mídia fingia que sim. E agora, com tudo vindo à tona, fica claro que aquilo não era só um erro estatístico, era manipulação, era mentira, era um projeto de poder sendo sustentado com dinheiro sujo e muito marketing. E o pior, pago com o seu dinheiro. Porque enquanto o Banco Genial bancava essas pesquisas, a Rede Globo dava espaço de destaque para o analista da Quest, aquele que todo mundo conhece. Com jeitinho de professor universitário, fala mansa, cara de imparcial, mas que hoje, diante das investigações, aparece como uma peça fundamental nesse esquema de enganação coletiva. Ele virou figurinha carimbada. Toda vez que uma nova pesquisa era divulgada, lá estava ele na TV, explicando, interpretando, defendendo, sempre jogando a favor do sistema, sempre colocando Lula como o salvador da pátria. Hoje, a máscara caiu. E aí a gente se pergunta, isso foi apenas uma coincidência? Ou foi um esquema planejado, articulado, financiado para manipular o eleitor e favorecer o candidato do sistema? É claro que foi planejado, patriota. Banco paga instituto. Instituto fabrica pesquisa. Globo divulga como verdade absoluta. Analista comenta como se fosse técnico de futebol. E o povo? O povo foi enganado, manipulado, conduzido ao erro. Isso não é só fraude eleitoral. Isso é crime contra a democracia. E aí entra o papel de canais como o nosso. Trazer a verdade. Mostrar o que a mídia tenta esconder, porque agora, mais do que nunca, o Brasil precisa acordar. Segundo os dados mais recentes, 53% dos brasileiros afirmam que a situação do país está ruim. Isso é a maior taxa de insatisfação desde que Lula voltou ao poder. O povo cansou, e quando o povo cansa, patriota, o sistema começa a tremer. E mais, quase metade da população parou de comprar bens duráveis. Geladeira, fogão, móveis, televisão. Isso é sinal de desespero econômico. Ninguém investe quando não acredita no amanhã. O povo perdeu a confiança.
E isso é fatal para qualquer governo. A inflação voltou, a economia travou e o povo está vendo que tudo aquilo que prometeram era só um castelo de areia. A única coisa que realmente voltou com força foi a corrupção. E não é a gente que está dizendo, são os próprios dados. Hoje, a corrupção é novamente o principal medo dos brasileiros. Durante o governo Bolsonaro, esse medo tinha caído. O combate era firme, o recado era claro. Mas agora, com o retorno dos mesmos personagens, dos mesmos operadores de sempre, o povo já sabe o que esperar. Mais desvios, mais negociatas, mais escândalos. E não para por aí, porque junto com a corrupção, a criminalidade está colada, crescendo junto. Sabe por quê? Porque o Estado se ausentou, porque as instituições se renderam, porque quem manda hoje em boa parte do país são as facções. E elas estão mais organizadas, mais poderosas, mais infiltradas do que nunca. Segundo os próprios relatórios da Polícia Federal, o PCC já tem representantes em prefeituras, câmaras municipais, assembleias e até no judiciário. O crime tomou o Estado por dentro e o governo faz o quê? Nada, absolutamente nada. Ou pior, protege. Quando surgem denúncias, o Planalto corre para desmentir. Quando uma operação estoura, tenta pegar o crédito. Quando uma verdade vem à tona, manda a militância atacar, chamar de fake news, de conspiração. É sempre a mesma cartilha. E o povo? O povo sente tudo isso na pele, vê o preço subir, vê a insegurança aumentar, vê o poder público sumir, vê o silêncio da imprensa cúmplice. E sabe o que é mais revoltante, patriota? Mesmo com esse rombo todo, mesmo com esse caos generalizado, ainda tem gente que defende o governo. Gente que, por interesse, conveniência ou fanatismo, se recusa a enxergar o óbvio. Mas a verdade é como a água, sempre encontra um jeito de passar. E agora vamos falar do Sidônio. Sim, ele de novo. O chefe da comunicação do governo, o homem que deveria vir a público explicar o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro. Mas o que ele faz? Some, foge, arregou pela segunda vez seguida, foi convocado para prestar contas, mas preferiu se esconder. É esse o padrão, patriota. Quem não tem argumento se esconde. Quem deve, teme. E quem serve ao sistema, foge da verdade. E aí vem a pergunta. Será que o povo ainda acredita no Lula? Vamos aos números. Mais da metade da população já desaprova Lula como presidente. A rejeição pessoal bateu 51%. E a aprovação do governo está derretendo a cada nova pesquisa. O efeito tarifaço evaporou. A narrativa da soberania não colou. O marketing não funciona mais. O povo quer resultado, quer segurança, quer verdade. E quando o governo tenta se vender como líder global, como defensor da paz mundial, como herói do clima, a população só balança a cabeça e pergunta: e o gás? E a comida? E a segurança? Até a tal COP30, evento climático que será realizado em Belém, já é tratada como um fiasco anunciado. Uma vitrine internacional do caos. Ninguém lá fora leva mais esse governo a sério. Todos sabem com quem estão lidando. Um líder envolvido com ditaduras, rodeado por ministros militantes e apoiado por estruturas podres. Mas, patriota, aqui a gente não perde a fé. Porque mesmo com tudo contra, Bolsonaro já lidera todas as simulações de primeiro turno para 2026. E no segundo turno, venceria também. Isso com censura, com perseguição, com aliados presos. Isso mostra que o Brasil ainda tem jeito, que o povo ainda tem coragem, que a chama da liberdade ainda está acesa. E aqui no canal Movimento Brasil Patriota, a nossa missão é manter essa chama viva. Já somos quase 100 mil patriotas unidos por um ideal maior, a verdade. E com a sua ajuda, vamos dobrar esse número. Cada inscrição é um soco na mentira. Cada curtida é um tapa na cara do sistema. Cada compartilhamento é um alerta contra o silêncio.
Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com toda a força. Vamos espalhar essa mensagem onde a Globo não chega. E nos comentários deixa a sua opinião sincera. Quem você acha que governa o Brasil hoje? Lula, STF ou as facções criminosas? Aqui, patriota, a sua voz tem valor. Aqui ninguém te cala. Aqui é trincheira da verdade. Vamos continuar, patriota. Porque se você achou que já tinha visto de tudo, segura firme, porque o buraco é mais fundo e a lama é mais grossa do que qualquer brasileiro de bem pode imaginar. Enquanto o governo tenta fabricar narrativas, enquanto a velha mídia se esconde atrás de reportagens recicladas e enquanto os analistas fingem imparcialidade, o sistema vai se desmanchando diante dos nossos olhos. E a pergunta que ecoa em milhões de lares brasileiros é sempre a mesma. Onde foi parar o Brasil que nos prometeram? O que era para ser um governo da reconstrução se tornou um governo da blindagem, da proteção aos velhos esquemas, do retorno dos cupinchas e da institucionalização da mentira. A própria imprensa internacional já começa a mostrar desconfiança. Líderes de fora do país já falam abertamente sobre o enfraquecimento da democracia brasileira. E sabe o que é mais preocupante? A própria população também percebe. 25% dos brasileiros já acreditam que o Brasil está deixando de ser uma democracia. Isso mesmo, 1/4 da nação já percebe que o que se vende como liberdade é, na verdade, censura travestida de regulação. A justiça virou trincheira ideológica, os veículos de imprensa viraram braços do poder e as redes sociais estão cada vez mais controladas. Você, patriota que está aqui com a gente, sabe muito bem o que significa tentar postar a verdade hoje em dia. Tentaram te calar. Tentaram apagar sua voz, te ameaçar com bloqueios, te ridicularizar, mas você segue de pé. E é isso que eles não suportam. A força do cidadão de bem. E o que dizer do papel da mídia? A mesma que se vendeu por bilhões em verba pública, a mesma que protege corruptos, que inventa escândalo onde não tem e que silencia quando os aliados estão até o pescoço em lama. A Rede Globo, por exemplo, recebeu mais de 200 milhões de reais em verbas públicas só no último ano. Isso mesmo, patriota. Em vez de escola, hospital e segurança, o dinheiro do seu imposto foi parar no bolso de uma emissora que passa pano para o governo e desinforma o povo. E ainda tem gente que se surpreende porque a Globo não noticiou nada sobre o envolvimento do Banco Genial com o PCC. Por que será, hein? Vamos lembrar a escadinha do esquema, patriota. O Banco Genial banca o Instituto Quest. O Quest fabrica pesquisas que confirmam a vitória do Lula. A Globo divulga como se fosse Bíblia. O comentarista da Quest aparece como analista neutro, reforçando tudo. Enquanto isso, o crime organizado garante o silêncio das ruas, a eliminação da oposição e a segurança do projeto de poder. Tudo amarrado. Tudo milimetricamente calculado. Tudo com dinheiro sujo circulando nas estruturas mais altas da política, da economia e da informação. E no fim, quem paga a conta? Você. Você que vê seu bairro tomado pela criminalidade. Você que trabalha o mês inteiro e mal consegue pagar o básico. Você que vê o botijão de gás virar artigo de luxo. Você que é chamado de extremista só por querer um Brasil decente. E aí, patriota, ainda acha que estamos vivendo numa democracia de verdade? Agora olha essa, a operação que revelou todo esse escândalo de lavagem de dinheiro, adulteração de combustível e manipulação política começou como uma ação da Polícia Civil de São Paulo. Foi a inteligência paulista que rastreou os postos, identificou as usinas de álcool usadas no esquema e começou a montar o quebra-cabeça. E o que fez o governo federal? Tentou pegar o crédito. Chamou coletiva, colocou os ministros Lewandowski e Haddad no palco ao lado do diretor da PF. Tudo isso para dizer que estavam no comando, mas não estavam. Estavam atrasados. E a verdade incomodou.
Tanto que o governador Tarcísio de Freitas não deixou barato. Soltou vídeo, rebateu publicamente e deixou claro que o mérito é da Polícia Civil de São Paulo. Não teve medo de bater de frente com o Planalto. E aí, patriota, o Planalto reagiu nos bastidores. Segundo fontes do Congresso, Lula já vê Tarcísio como o grande adversário para 2026 e determinou que tudo que o governador fizer deve ser monitorado de perto. Ou seja, estão usando estrutura de governo para perseguir quem pensa diferente, para vigiar quem incomoda. É ou não é ditadura disfarçada? E para completar, na semana que vem, no dia 5 de setembro, acontece o leilão da obra do túnel Santos-Guarujá. Tarcísio confirmou presença. Lula? Ainda não. E sabe por quê? Porque o clima entre os dois é de tensão total. Já teve campanha federal tentando esconder, parceria com o governo estadual, já teve disputa de protagonismo, já teve farpa trocada. E agora, com o crescimento de Tarcísio nas pesquisas, o desespero no Planalto aumenta. A verdade, patriota, é que o sistema está rachando, os podres estão sendo expostos, e mesmo com toda a blindagem da velha mídia, o povo está vendo. Os dados não mentem. Mais da metade da população reprova o governo. Quase metade parou de comprar bens duráveis por falta de confiança. A corrupção voltou a ser a maior preocupação dos brasileiros. A criminalidade cresce sem controle e 1/4 da população já teme pelo fim da democracia. E o que faz o governo? Brinca de marketing. Finge ser amigo do povo em evento internacional. Cria crise com país estrangeiro para desviar o foco. E manda o Sidônio se esconder de convocação para não ter que explicar nada. Mas aqui no canal Movimento Brasil Patriota, a gente escancara tudo. Porque não dá mais para aceitar esse teatro. Não dá mais para fechar os olhos. Você aí que está ouvindo tudo isso, já percebeu o que está em jogo? Isso não é sobre esquerda ou direita. Isso é sobre liberdade ou controle. É sobre o Brasil que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. E a verdade precisa ser dita até o último patriota acordar. E é por isso que o nosso canal existe. Estamos quase alcançando a marca de 100 mil inscritos. E cada novo patriota que chega aqui, com a mente aberta e o coração indignado, é um reforço nessa batalha pela verdade. Cada inscrição é um grito de resistência. Cada curtida é um chute na porta da mentira. Cada compartilhamento é um tijolo a menos no muro da manipulação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigos. Vamos levar essa mensagem onde a Globo não chega. E comenta aqui embaixo, quem você acha que governa o Brasil hoje? Lula, STF ou as facções criminosas? Aqui é lugar de brasileiro de verdade, de patriota que não se vende, não se cala e não se esconde, porque a verdade incomoda, mas liberta. Urgente, Maduro acaba de pedir socorro à ONU. O ditador venezuelano implora por intervenção internacional para tentar conter os avanços dos Estados Unidos contra o regime chavista. Entre os dias 25 e 29, comboios militares vão circular pela região de Toledo em uma operação integrada da Polícia Militar com o Exército Brasileiro. As escoltas serão realizadas nas rodovias PRC 467, PR 239 e PR 681, entre Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand e Alto Piquiri. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações dos policiais durante os deslocamentos. Entre os dias 25 e 29, comboios militares vão circular pela região de Toledo em uma operação integrada da Polícia Militar com o Exército Brasileiro. As escoltas serão realizadas nas rodovias PRC 467, PR 239 e PR 681, entre Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand e Alto Piquiri. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações dos policiais durante os deslocamentos.
O governo norte-americano está se defendendo do Brasil, não está interferindo no Brasil, porque o Brasil já declarou guerra. O que o nosso Itamaraty, esse governo, tenta encobertar e fazer o jogo duplo, pateticamente, querem manter ainda as relações com os Estados Unidos, que é uma relação de dependência, e ao mesmo tempo conclamar a independência dos Estados Unidos, formando amizade com os maiores inimigos dos Estados Unidos. Quem é o idiota que vai falar assim, ah não, claro Brasil, continue aí do jeito que você está tocando, tá ótimo, vendendo urânio para o iraniano, abrigando terrorista, fazendo associação com o narcotráfico pan-nacional, fazendo toda sorte de violação de direitos humanos, continue aí, tá tudo certo. A gente faz aqui o semblante de que a gente acredita que você ainda é nosso amigo. Os Estados Unidos acabou com esse jogo. Os Estados Unidos até fez uma declaração, até pela Casa Branca, que deixa bem claro, o Brasil é inimigo dos Estados Unidos. Então, como inimigos, seremos tratados. Essa nova visão. Imagine segurar esse governo mais um ano e meio, com caneta na mão, com orçamento na mão, fazendo essas bravatas absurdas que o governo faz, uma diplomacia patética. E quanto mais cedo houver uma intervenção a priori, mais a gente está protegendo o país da destruição completa. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Especificamente na questão da nossa dependência do Ocidente, tecnologia, infraestrutura, telecomunicações, financiamento, crédito, empresas e tudo mais. De repente isso tudo não tem mais. E a gente não está preparado para isso. O governo norte-americano está se defendendo do Brasil, não está interferindo no Brasil, porque o Brasil já declarou guerra. O que o nosso Itamaraty, esse governo, tenta encobertar e fazer o jogo duplo, pateticamente, querem manter ainda as relações com os Estados Unidos, que é uma relação de dependência, e ao mesmo tempo conclamar a independência dos Estados Unidos, formando amizade com os maiores inimigos dos Estados Unidos. Quem é o idiota que vai falar assim, ah não, claro Brasil, continue aí do jeito que você está tocando, tá ótimo, vendendo urânio para o iraniano, abrigando terrorista, fazendo associação com o narcotráfico pan-nacional, fazendo toda sorte de violação de direitos humanos, continue aí, tá tudo certo. A gente faz aqui o semblante de que a gente acredita que você ainda é nosso amigo. Os Estados Unidos acabou com esse jogo. Os Estados Unidos até fez uma declaração, até pela Casa Branca, que deixa bem claro, o Brasil é inimigo dos Estados Unidos. Então, como inimigos, seremos tratados. Essa nova visão. Imagine segurar esse governo mais um ano e meio, com caneta na mão, com orçamento na mão, fazendo essas bravatas absurdas que o governo faz, uma diplomacia patética. E quanto mais cedo houver uma intervenção a priori, mais a gente está protegendo o país da destruição completa. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Especificamente na questão da nossa dependência do Ocidente, tecnologia, infraestrutura, telecomunicações, financiamento, crédito, empresas e tudo mais. De repente isso tudo não tem mais. E a gente não está preparado para isso. O governo norte-americano está se defendendo do Brasil, não está interferindo no Brasil, porque o Brasil já declarou guerra. O que o nosso Itamaraty, esse governo, tenta encobertar e fazer o jogo duplo, pateticamente, querem manter ainda as relações com os Estados Unidos, que é uma relação de dependência, e ao mesmo tempo conclamar a independência dos Estados Unidos, formando amizade com os maiores inimigos dos Estados Unidos. Quem é o idiota que vai falar assim, ah não, claro Brasil, continue aí do jeito que você está tocando, tá ótimo, vendendo urânio para o iraniano, abrigando terrorista, fazendo associação com o narcotráfico pan-nacional, fazendo toda sorte de violação de direitos humanos, continue aí, tá tudo certo. A gente faz aqui o semblante de que a gente acredita que você ainda é nosso amigo. Os Estados Unidos acabou com esse jogo. Os Estados Unidos até fez uma declaração, até pela Casa Branca, que deixa bem claro, o Brasil é inimigo dos Estados Unidos. Então, como inimigos, seremos tratados. Essa nova visão. Imagine segurar esse governo mais um ano e meio, com caneta na mão, com orçamento na mão, fazendo essas bravatas absurdas que o governo faz, uma diplomacia patética. E quanto mais cedo houver uma intervenção a priori, mais a gente está protegendo o país da destruição completa. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Especificamente na questão da nossa dependência do Ocidente, tecnologia, infraestrutura, telecomunicações, financiamento, crédito, empresas e tudo mais. De repente isso tudo não tem mais. E a gente não está preparado para isso. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro! Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro!